E agora aqui no nosso Balanço Especialista, eu recebo aqui a Sofia Gracioli, né? Pode subir a informação, por favor, aqui. Sofia, bem-vinda. Muito obrigado obrigada aqui pela sua presença. Ela que é psicóloga, especialista em comportamento e desenvolvimento humano. E ela estava acompanhando com a gente aqui, né, Sofia, sobre essa reportagem e também outros casos que apareceram, além desse de Franca, também em Ribeirão Preto, toda a região. Infelizmente, são casos muito parecidos que acontecem. Agora, o que pode levar um adolescente a uma atitude tão agressiva, tão assustadora como essa na porta ou dentro de uma escola, Sofia? É muito legal. Primeiramente, muito obrigada. É um prazer estar aqui. É muito legal da gente falar sobre isso. Porque a gente vê uma geração cada vez mais imediatista, né? E que resolve as coisas, não pensa antes de resolver as coisas. Eu sempre falo muito sobre a gente falar sobre alfabetização emocional. Por quê? Quando tem esse rompante dessa agressividade, né, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente precisa entender essas emoções. A adolescência é uma fase que a gente sabe, complicado, né? Eu chamo de montanha-russa. Uma hora a gente está bem, outra hora não. Então, já é esperado. Então, o que é legal da gente pensar com essa fase da adolescência? Que eles precisam expressar, entender o que está acontecendo. E isso vem muito do suporte familiar, que a gente vê na reportagem que não aconteceu. Sim. Então, assim, a gente vê pouco diálogo, a gente vê as pessoas querendo resolver as coisas muito no grito, na briga. E punição não adianta, né? A gente já sabe que punição não adianta. Então, a gente precisa ter um cuidado maior com essa juventude, com esses jovens, e tentar fazer com que eles entendam sobre as emoções, o que está sentindo. Sabe por quê, Thiago? Muita gente acha que a gente tem que estar todo dia bem, que não é normal ficar triste. É normal ficar raivoso, é normal a gente ter raiva. Mas a gente precisa saber as estratégias para controlar a nossa raiva. Para que isso não prejudique, né, a nossa vida e a vida de quem está em torno da gente também, né? Mas a atitude, principalmente que a Sofia citou muito bem aqui, nesse caso, os pais também entrando nessa briga e ao invés de corrigir ou de controlar essa agressividade, essa raiva desse aluno para contornar a situação, como você falou, olha, ele podia estar bravo contra o aluno, resolver de uma outra forma, o pai ainda chegou, os pais ainda, o irmão, ainda colaboraram com isso. Esse comportamento só estimula ainda mais, como a mãe falou, não é isso? Sim, estimula a agressividade. E o que a gente precisa pensar com relação a isso? O quanto eu estou ensinando o meu filho a resolver os conflitos dele? O quanto eu estou causando essa autonomia no meu filho? O quanto eu estou causando essa independência do meu filho? Então, quer dizer, eu não dei esse suporte para ele, concorda comigo? Se eu não dei esse suporte para ele, o que é esperado? É esperado que ele não saiba resolver, então eu vou resolver por ele. Eu sempre falo uma coisa para os pais, quando eu faço orientação em escolas e orientações de pais, que a gente precisa pensar em qualidade de tempo. Então, não é quantidade. Não é a quantidade de tempo que eu estou com meu filho, é a qualidade. Porque na qualidade de tempo, eu estou ali de verdade, eu estou ali, né, querendo provocar e fazer alguma coisa com meu filho. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é provocar autonomia, independência e resolução de conflitos. Eu não posso assumir o problema dele. O problema é dele, ele precisa saber, mas isso vem de casa, né? Nessa qualidade de tempo, qual exemplo você daria para que o pai conseguisse interagir dentro desse tempo que ele tem com o filho? Vamos pensar numa coisa, a adolescência é uma fase de descoberta. O que eles gostam de descobrir na adolescência? Uso de bebida alcoólica. Eu vou punir? Eu vou falar que não? Ele vai fazer escondido. Então, é muito melhor que eu esteja perto, que eu esteja... A gente vê aí, né, tem uma série rolando, a tal da adolescência, que é muito provocativa de tudo isso que está acontecendo. O meu filho está lá no quarto, eu vou deixar ele lá no quarto? Vou chamar para fazer alguma coisa, que seja alguma coisa com tempo de 10, 15 minutos. Vem cá, vamos assistir junto. Olha, eu venho aqui, você já experimentou? Toma um golinho comigo, um golinho. Precisa ter limite, olha o que acontece. Isso ali nos 16, 17 anos, é isso? Isso. Porque hoje a descoberta é muito grande, né? E eles têm, hoje é tudo acessível. A internet, a tecnologia faz tudo ser muito acessível. Então, a gente precisa estar perto, com uma qualidade de tempo. Eu sei que todo mundo está corrido, todo mundo tem uma rotina maluca, mas a gente precisa ter essa qualidade de tempo. Essa orientação, né? O que você vai fazer? Olha, você está com problema de relacionamento. Né? Se você não fizer, o amigo está ali para ajudar, me perdoe, até o traficante está ali para ajudar, então é essa hora. Tem que Porque assim, se você ficar falando, não pode, concorda comigo, Thiago, que vai ser até mais atrativo, né? Ai, não pode. É proibido, é mais gostoso, é melhor, né? Então, olha, nossa, olha a consequência, olha, você viu essa reportagem? Discuta as coisas que acontecem. Nossa, o que você faria nessa situação? O
que a gente poderia fazer nessa situação? Então, assim, é um tempo que é pouco, e as pessoas acham, mas é muito pouco. Mas tem uma validade muito grande, porque você está ali, você está orientando, você está discutindo, e você está dentro da realidade dele, que é uma coisa que a gente precisa entender, né? As gerações são diferentes, então a gente precisa estar dentro daquela realidade dele. Se tornar um amigo de confiança dele. Né? Claro que eu sempre falo isso para os meus pais. Eles nunca vão contar tudo. A nossa ideia é a gente estar ali próximo para que isso aconteça. Mas, por exemplo, eu tenho um adolescente mais quieto. O que você pode fazer para acessar esse adolescente? O que ele gosta que você pode fazer junto? Então, não é porque é quieto que eu vou deixar ele quieto, que eu não vou... Então, essa é a nossa ideia, é a gente entender quem é esse nosso filho, como que eu posso acessar e como que eu posso ajudar e criar estratégias para isso. E um caminho também que muitos pais ficam na dúvida é a questão do bullying. Às vezes os filhos chegam em casa e falam, olha, estão me xingando na escola, estão me deixando de lado, ou estão me usando algum termo pejorativo para chamar minha atenção. Qual é o caminho? Porque a gente já falou muito dessa conversa, essa qualidade de tempo, né? Mas... para agir nesse primeiro caso, primeiro impacto, porque os pais ficam assustados também numa situação como essa, já querem ir na diretora, já querem ir na professora, ou culpar o amiguinho que está fazendo isso. Tem uma saída? Tem. Eu também trabalho com a resolução de problemas. Então, o quanto isso está te afetando? Primeiro que o pai tem que entender o porquê que isso está afetando, o porquê que ele está chateado, o que isso provocou nele. Então, o que provocou? Eu não gosto do pai que fala, ele te bateu, então vai lá e bate. Não. Como é que nós vamos encontrar... E a imensa maioria fala isso. Como é que a gente vai encontrar uma estratégia? Então, primeiro, nós vamos para a professora. Olha, vai lá e fala para a professora que você não gosta. Só que aí, Tiago, precisa ter uma orientação escolar. Então, a professora tem que estar em contato sempre com os pais para fazer orientações. Então, assim, olha, não tem que ser uma orientação direcionada, por exemplo, para aquela criança. É para a sala, é trabalhar empatia com a sala, é trabalhar limite com a sala, né? Porque, assim, a gente não está na escola só no sentido conteudista. Eu sou professora universitária. Né? Eu não estou lá só para mostrar o conteúdo, eu estou lá para desenvolver pessoalmente aqueles estudantes. Então, a gente precisa ter esse quesito de, opa, peraí, né? Como que eu vou, enquanto professora também, fazer com que eles entendam de limites? Talvez tenha uma criação que não foi passado o limite, talvez aquele que está praticando bullying não sabe que aquilo ali está realmente chateando o outro. Mas esse diálogo entre escola, professor... os pais e a criança é muito satisfatório. Então, a gente tem que fazer com que a rede funcione, né? Agora, não adianta um pai lá agressivo que já vem, né? Você imagina, se você já for reativo, o olhar das pessoas já é diferente para isso. E até aproveitando, né? A Sofia entende muito bem sobre esse assunto, para a gente falar também com os pais, né? Porque os pais, as mães, a gente vive uma sociedade que está mudando muito, né? Desconstruindo muita coisa. E eu ouço muito falar, olha, mas o meu tempo era assim, né? Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. Não, isso aí é mimimi, isso aí não é normal. Assim. Tem que conversar também. Os pais precisam entender que a geração é outra, que tudo mudou, que não é mais o normal há 10, 20, 30 anos, é o normal de hoje. Mudou muito, né, Sofia? Mudou, vamos pensar. Por exemplo, eu estava na escola, era normal alguém me chamar de Olivia Palito, né? Olha, você parece um cisne, olha só. Então, para mim, não afligia. Só que a gente precisa entender que a geração mudou e que as pessoas veem as coisas de outra maneira. Então, não adianta, eu tenho que validar aquele sentimento. Então, eu tenho que entender, enquanto pai, o que aquilo está provocando. Essa é a minha ideia. O que aquilo está provocando no meu filho? Por quê? Vamos tentar trabalhar com ele, para ele entender dessa emoção. Às vezes, para ele realmente conseguir, né? Falar assim, opa, peraí, por que eu estou dando tanto valor nisso? Mas isso começa em casa, depois a gente orienta a professora, e aí o trabalho tem que ser com a sala toda. Todo mundo tem que entender de limite, todo mundo tem que saber até o ponto que eu não estou chateando, magoando e causando um sofrimento no outro. E chega num ponto que às vezes o próprio pai não consegue identificar, ou a mãe, ou a própria escola. Por isso é importante ter essa base de um profissional, um psicólogo, não só nas escolas particulares, escolas públicas, ou até mesmo, né, as pessoas terem esse acesso, procurar falar, por que eu vou atrás do psicólogo? Eu não preciso disso. Precisa dar uma ajuda profissional, né? Eu acho que pós-pandemia a psicologia ganhou um sentido muito legal, né? As pessoas sabem que hoje o quanto o psicólogo, o quanto a saúde mental é importante, né? O quanto ela tem todo esse papel na nossa vida. Então, hoje, as pessoas procuram, mas elas não sabem a hora de procurar às vezes. Então, o que eu oriento os pais aí? Perceber uma mudança de comportamento, perceber uma queda de nota,
percebeu que o amiguinho que sempre estava indo não está indo, percebeu que está fazendo as coisas mais escondido, percebeu que está retraído dentro do quarto, opa, não quer conversar comigo, vamos procurar uma ajuda profissional. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Qualquer sinal é um sinal, e eu acho que enquanto os pais, eles não podem esquecer que qualquer sinal é importante. Às vezes o sofrimento está grande, a gente não consegue identificar, e o sinalzinho ali vem para falar, opa, eu chamo de pisca-alerta, né? Dá um pisquinho-alerta, opa, vamos dar uma atençãozinha para isso, né? Muito importante. Sofia, infelizmente o nosso tempo, né, um pouco, dá para conversar muito com a Sofia aqui, ela que é especialista nesse assunto, trouxe informações importantes para o nosso dia a dia, eu como pai vou absorvendo tudo que ela está falando aqui também. Quem quiser acompanhar, tem alguma rede social, algum que você pode divulgar? @doutora Sofia Gracioli, tá? Eu sou psicóloga clínica, sou professora universitária. Foi um prazer, é muito bacana vir compartilhar, conversar sobre isso e deixar uma sementinha aí para os pais, para os professores, para os educadores e até para os adolescentes aí, né? Pensarem e talvez procurar uma ajuda aí. Muito obrigada. Muito bom, vai voltar mais vezes, com certeza. Será convidada, pelo menos, com certeza muito vai aceitar obrigada, nosso convite. Viu? Obrigado, Sofia. E olha, sobre essa reportagem que nós mostramos, né, caso de violência na escola da Zona Oeste, a Diretoria de Ensino de Franca lamentou o caso, disse que assim que houve conhecimento do fato ocorrido fora da unidade após a aula, a direção chamou os responsáveis pelos estudantes e o agressor acabou suspenso por 5 dias. Um profissional do programa Psicólogos nas Escolas foi designado para atuar no caso e a escola está intensificando as ações de promoção da cultura, de paz e melhoria da convivência. A ronda escolar, segundo a nota, também foi acionada e, desde o ocorrido, auxilia na segurança na entrada e saída dos estudantes no período noturno. Esse foi o nosso quadro Balanço Especialista.